Olá, meus alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero esclarecer aqui uma dúvida de um dos nossos alunos do grupo do WhatsApp. Ele me fez uma pergunta que me deixou perturbado o dia inteiro. Ele me fez essa pergunta ontem, eu fui estudar o texto e parecia que o texto era simples, mas quando chegou nesse verso específico, que é o capítulo 2 de Eclesiastes, verso 26, eu não consegui obter a resposta logo de imediato. Então fui estudar na hora do meu almoço, estudei quase uma hora, fui pesquisar sobre algumas coisas que outras pessoas falavam a respeito desse texto e eu pude perceber que não tinha muita coerência o que eles estavam falando. Então eu fui dar uma lida, fui ver outras versões e fui pesquisar dentro do contexto hebraico, fui analisar algumas palavras hebraicas e por conta de uma única palavra hebraica eu consegui obter a resposta desse texto. E a pergunta dele foi a seguinte: Arthur, será que realmente Deus permite que o ímpio, ele conquiste, ele trabalhe, ele ajunte muito dinheiro e esse dinheiro do ímpio passa para o justo? Será que isso é o que o texto está querendo dizer? Eu quero ler com você e quero explicar esse texto de Eclesiastes capítulo 2, verso de número 26. Você está preparado para isso? Pega a sua Bíblia, pega uma caneta e um papel, porque o que você vai aprender agora, você não aprende isso dentro de uma faculdade, você não aprende isso dentro de uma sala de aula, você também não vai aprender isso na internet, agora na verdade vai estar na internet, mas esse conhecimento você vai receber em primeira mão. Então pega agora aí a tua Bíblia, o teu caderno e uma caneta. Vamos lá? O texto diz assim, Eclesiastes capítulo de número 2, verso de número 26, diz o seguinte: porque ao homem que é bom, diante dele dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Olha isso. O homem que é bom, diante dele, Deus dá a esse homem que é bom, Deus dá o quê? Sabedoria, Deus dá conhecimento e Deus dá alegria. Três coisas que Deus dá a esse homem que é chamado de bom, no hebraico é tov. E o texto continua dizendo assim, ó, mas ao pecador, olha isso, ele dá trabalho para que ele ajunte, amontoe e o dê ao bom perante a sua face. Então o texto, se você for ler a grosso modo, vai dizer que Deus dá sabedoria, Deus dá entendimento e Deus dá alegria ao homem que é bom, ao homem que serve a ele. Mas ao ímpio, ele dá a oportunidade dele trabalhar e trabalhar muito, se fadigar, se cansar, ralar muito, não ter tempo de qualidade. Por quê? Para que ele possa ajuntar e amontoar, para pegar isso que ele amontoou e dar ao homem de bem perante a sua face. Parece que Deus está sendo injusto aqui. Ele permite que um trabalhe, se esforce, ganhe pelo suor do seu rosto, e aí ele pega isso daquele que conquistou e dá ao homem de bem, e dá àquele que é bom. Só que não é isso que o texto ele está falando. O texto está comparando aqui dois tipos de pessoas. Primeiro, o homem que é bom, o homem que é temente a Deus. Segundo, o ímpio. O homem de bem, que o texto mostra, é aquele que está contente com aquilo que Deus dá. O homem de bem é aquele que recebe com alegria e desfruta com gratidão todas as bênçãos que Deus coloca em suas mãos. Agora, o ímpio, o que o ímpio faz? O ímpio, Deus permite que ele trabalhe, e esse trabalho aqui não é simplesmente um trabalho qualquer. Ele trabalha a ponto de vir à noite, ele trabalha pela riqueza. Ele coloca o seu coração na riqueza e ele ajunta muita coisa. Ele guarda muita coisa. Ele conquista muita coisa. Então, o texto vai dizer que enquanto o homem bom desfruta, esse homem aqui, ele está ralando o tempo inteiro e ele não tem paz. Ele não tem um momento para desfrutar com a sua família. Ele não tem como passar um período de qualidade com a sua família. Aí, olha só a palavra que aparece aqui. O texto vai dizer que Deus dá trabalho para ele, para que ele fique fadigado. Deus permite que ele ajunte, amontoe e o dê ao homem bom. Isso aqui não está dizendo que Deus vai pegar a riqueza desse ímpio e vai transferir ela para o justo. Nada disso. O texto está dizendo que a palavra aqui hebraica para e o dê ao homem bom, ou seja, ele vai dar ao homem bom, que sentido é isso que ele vai dar? A palavra hebraica é Natan. E Natan significa, é uma palavra polissêmica que significa algumas coisas. Primeiro, significa dar, significa empregar, ou seja, dar emprego, e a outra é pagar salário. Ou seja, Deus permite que esse homem trabalhe, conquiste, acumule muito, ele fica afligido, fadigado, ele não tem descanso, a sua mente não consegue descansar, o seu corpo não consegue descansar, ele se doa pelo trabalho, ele se doa pela riqueza, ele faz de tudo para ter, mas no final, ele pega esse dinheiro e paga o homem bom, ele emprega o homem bom, e de qualquer forma, esse recurso que ele ganhou vai servir para abençoar o homem bom, e quando o homem bom recebe o seu salário, ele fica satisfeito,
com aquilo que Deus dá, e quando ele pega aquilo da mão do homem ímpio, ele vai pegar com consciência e vai desfrutar com a sua família. Olha como é que o texto ele já muda. Olha como é que você consegue agora ter uma compreensão diferente do texto. Então, o texto fica mais ou menos assim, ó. Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria, entendimento e alegria. Então, o homem que se contenta com aquilo que Deus dá, esse homem, ele fica feliz, ele fica alegre, a alma dele está tranquila e ele consegue viver bem com aquilo que Deus colocou em suas mãos, porque ele reconhece que tudo vem de Deus. Agora, olha o que o texto vai continuar dizendo. Mas ao pecador, Deus dá trabalho para que ele ajunte, amontoe e pague ao homem bom perante a sua face. Olha como é que o texto está esclarecido. Espero que você tenha entendido esse texto do capítulo 2 de Eclesiastes, verso de número 26, e faz o seguinte, pega esse vídeo e compartilha para todo mundo, porque eu sei que muita gente não conseguiu ter esse entendimento e essa compreensão do texto. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Espero você no próximo vídeo.